Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, escutemos o Evangelho de hoje, terça-feira, da segunda semana da Quaresma. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, uma pergunta pode brotar deste Evangelho. No centro da nossa vida, o que é que realmente nós colocamos? Deus ou o nosso eu? Hoje no Evangelho, nosso Senhor critica os mestres da lei e os fariseus por se esforçarem no sentido de serem vistos, louvados pelos outros, e assim vivendo uma atitude hipócrita e fingida. Nós não escapamos dessa crítica enquanto cristãos, quando nos preocupamos mais com parecer piedosos, devotos, importantes na igreja, no mundo. Vivemos em busca desta aparência mais do que um sincero relacionamento com Deus e uma grande abertura para o irmão. Então esta crítica de Jesus também serve para nós. Os mestres da lei, os fariseus, eles aproveitavam da situação privilegiada que eles ocupavam no mundo religioso, usavam lá as faixas largas com os trechos da Escritura na testa, nos braços, com as franjas dependuradas nos vestidos, como nosso Senhor disse. Gostavam dos elogios, dos melhores lugares, e por isso tudo eles são duramente criticados por nosso Senhor como aqueles que falam, mas não praticam. Vejam que coisa. Exigem uma postura correta das pessoas, mas se sentem dispensados de viver aquilo que ensinam, colocando os fardos pesados nas costas dos outros, mas não vivendo aquilo que ensinam. Então, nosso Senhor está instruindo aqui todo discípulo a não imitar esse comportamento, vivendo fora de uma autenticidade, E aí nós corremos esse perigo que ronda a nossa vida cristã, e como o Senhor deseja que entre nós a criação de uma comunidade, que essa comunidade seja erguida sobre a amizade, a fraternidade, mesmo com diversas funções, mesmo com as diferenças, mesmo com variadas responsabilidades, que ninguém se sinta melhor ou maior que os outros, Que ninguém veja o outro como inferiorizado e a si mesmo como o melhor, o mais piedoso, o mais santo, o que deve ter mais privilégios e etc. Na Igreja de Deus, todos são iguais. Embora os carismas são diferentes, os dons são diferentes, as funções são diferentes, mas aos olhos do Pai todos são iguais. Os diferentes desempenhos que realizamos, eles visam
o bem concreto um do outro e todos o da igreja. Então, que o Senhor nos livre desse espírito de vanglória, que o Senhor nos converta como verdadeiros irmãos uns dos outros, como pessoas autênticas, sérias e verdadeiras, que vivem, que cumprem, que colocam na vida aquilo que professam diante do altar. Que a nossa piedade seja sincera e não hipócrita ou farisaica. Que Jesus converta o nosso coração, que gosta da glória, que gosta dos aplausos, nós gostamos de ser vistos como piedosos e santos e às vezes pisamos nos outros por conta disto. Que Jesus mude o nosso coração por intercessão de Nossa Senhora, a quem queremos pedir a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima e até amanhã, se assim Deus nos permitir.